uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, no caso, já é a 8ª aula do nosso estudo, né? A gente está todo mundo aqui sendo confrontado, eu estou sendo confrontada, lapidados, e isso como um carvão que vira um diamante, né? Uma pedra bruta sendo transformada em diamantes. Mas, meu Deus, eu tenho tanto tempo já de cristão. Gente, Jesus vai voltar, nós vamos pelejar aqui, né? Vamos passar todas as situações que o Senhor tem e a gente vai estar sendo ainda lapidado. Mas Deus está querendo fazer da gente pessoas resistentes no espírito, para que nós possamos ser aquilo que foi profetizado sobre o Brasil e sobre as nossas vidas. De quê? De que nós seríamos um celeiro, onde em tempos escassos nós seríamos uma geração levantada, uma geração forte, uma geração valente, pronta e disposta para quê? Para alimentar. Então, primeiro, o que tem que acontecer com a gente? Tem que ser trabalhado. Tem que ser lapidado. Por quê? Senão a gente não dá conta. Essa que é a grande verdade. Porque as situações vão começar a acontecer, tudo isso que a gente está passando são situações para nos lapidar. Todas. Só que as escolhas daí são uma, né? Ou eu escolho fazer e seguir naquilo que Deus tem mostrado que é o correto, ou não. De repente, não é que eu vou perder a chance, não. Mas eu vou demorar um pouquinho mais para chegar naquilo que Deus está querendo que eu chegue. Mas em nome de Jesus, nós não vamos demorar. Amém? Nós vamos entrar nos ciclos da justiça de Deus. E hoje, dando continuidade, a gente está falando aqui na página 35, gente, do processo do aprofundamento da ferida. Semana passada, a gente falou dos traumas, falou de algumas coisas que acontecem e de outras coisas que vêm, no caso, causando um aprofundamento. Como assim? Que ferida? O que é isso, né? Então, olha só, reiterando cada ciclo de reprovação, a gente falou das feridas que são quando você bate já em cima de um lugar que está machucado, que dói muito mais, e impõe então um novo golpe sobre a ferida. O nível da dor vai intensificando e aprofundando cada vez que o mesmo perfil de prova nos subjuga. Vai se ferindo o que já estava ferido. Então, a gente vê aqui, na apostila de vocês, a gente vê um efeito funil. Certo? Reprovação, reprovação, reprovação. Aqui é a prova. Se eu passo, eu corto esses ciclos. Mas daí o que vai acabar gerando nas nossas vidas? De novo, vergonha. Daí o que mais? Culpa, medo e dor. Cada vez mais intensas, se eu não quebrar. Então, este quadro de derrota funciona através de um tipo de efeito parafuso, aprofundando a dor e as raízes do estado de reprovação. Moralmente falando, podemos definir a profundidade do trauma como sendo a vergonha. A intensidade desta vergonha e constrangimento espiritual pode ser determinada pela distância entre a primeira e a última reprovação, como demonstra o diagrama. A primeira e a última, ou a primeira e a última, né? Então, essa distância aqui está cheia de vergonha, culpa, medo e dor. Então, todos nós temos situações que a gente prefere, às vezes, se retirar do que continuar, digamos, aparecendo a vergonha ou aparecendo a derrota. Só que essa é uma maneira da gente se esconder. Parece uma defesa, não parece? Não, estou me guardando. Mas não é. É uma maneira de fuga. Eu estou me guardando aparentemente, né? Porque aquilo dói, porque aquilo dá medo, aquilo fere. Mas a ferida, na verdade, se não for encarada, isso aqui vai crescer cada vez mais, vai virar uma bola de neve. E vai gerar o quê? Mais frustração e uma tendência cada vez maior de desistir e parar. Então, olha só, o que acontece? São 3 pontos, exatamente, 3 pontos que quando isso aqui não é tratado, vai acabar gerando nas nossas vidas. A melindrosidade, o retraimento e a vulnerabilidade. Existe um tipo de vergonha que é saudável e promove a decência, porém existe esta outra vergonha que é um escravizante sentimento que vem como resultado deste processo crônico de debilitação moral, abusos sofridos, perdas tatuadas por um sentimento de injustiça. Tatuadas por quê? Porque ficam lá cravadas na carne, tá?
por um sentimento de injustiça, inferioridade e amargura. Por mais que tentamos fugir, aquela mesma coisa sempre nos persegue e se repete. Invariavelmente, onde existe algum tipo de vergonha espiritual, também existe muito medo, culpa e dor. A vergonha moral que atormenta a nossa memória estabelece a profundidade que este ciclo de reprovações crônicas tem cavado na nossa alma. Por que a vergonha moral? Porque muitos dos pecados, talvez que alguns de nós praticamos hoje, ou praticamos no passado, ou praticaremos, falam da conduta moral da gente. E a nossa tendência é o quê? Se esconder. Não é mais fácil? Aparentemente é. Mas à medida que eu vou caminhando em Cristo, o inimigo até vai deixar a gente em paz um pouquinho de tempo. Mas daqui a pouco ele vai cutucar a ferida. E como ela não está sarada, o negócio vai estourar. E é o que a gente tem visto em várias pessoas, né? No reino, no corpo de Cristo. Paulo insiste que é necessário estarmos diante de Deus não apenas como obreiro, mas como obreiro que não tem do que se envergonhar. É fundamental lidarmos com esta vergonha da alma. Precisamos apresentar esta mesma posição e disposição de consciência com a qual Jesus encarava e confrontava toda a habilidade acusadora de Satanás. João 14,30. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então, culpa vem de Deus? Medo? Dor? Quando eu causo, não. Mas se Deus tem algum propósito, às vezes gera o quê? O que a dor às vezes gera na gente? Cura. O que mais? Dependência, arrependimento, buscar Deus. Porque às vezes se eu não tenho nenhuma situação que me leva a buscar Deus, por quê? Eu tenho tudo, não precisa, enfim. Então, Deus tem as formas dele agir com cada um de nós. Então, a culpa e o medo, de maneira alguma, vem de Deus. A dor pode vir quando fazendo parte de algum propósito de Deus. Agora, não quando eu causo ela. Como assim? Eu tô vendo que eu vou tropeçar no pé do Hélio. Eu vou ali, pum, chuto o pé do Hélio. Eu causei a dor. Ou então a gente vê tantas pessoas indo hoje em dia para o deserto, pelo Espírito? Não, pela própria vontade. Porque Deus sempre dá para nós dois caminhos. O caminho que às vezes, espiritualmente falando, parece ser mais difícil, porque é de negar a carne. E o caminho da carne, que é mais fácil, naturalmente falando às vezes, mas que gera morte. E no final vai gerar o quê? Dor. Mas essa dor não é uma dor que vem de Deus, é uma dor que a própria pessoa foi buscar. Não que Deus vai abandonar a pessoa na dor dela, não. Ele vai estar ali, ó, você quer me ajuda, meu filho? Mas é algo que vai ser, digamos assim, não vai ter um propósito. Tá entendendo? Vai ser uma dor desnecessária. Né? Precisava, né? Até eu conversei outra. O que mais acontece são em relacionamentos mesmo, né? Então assim, vamos usar até no meio cristão. Daí você vê moças que já namoraram 1, 2, 3, 4 vezes, moços que já namoraram 5, 6, 7, enfim. Não é a minha ungida, é o meu ungido. Namorou 1 ano, acabou. Ué, mas não era ungido? Não. Ué, mas Deus não tinha dito que era? Não. Então Deus estava errado? Não é que Deus estava errado, é que a pessoa não estava ouvindo a Deus, né? Então, essa dor na alma, nesse sentido, gente, eu acho que é uma das piores. Não sei, eu já sofri essa dor. E, meu Jesus Cristo, é uma dor que rasga a gente, né? A dor do cuidado com o filho também, né? A dor, às vezes, de dizer algo para o esposo que não dá para voltar atrás porque saiu e feriu. E mais assim, essa dor de relacionamento, de coração, meu Jesus, é algo que realmente machuca e deixa a marca para sempre. É algo que você nunca mais esquece. Você pode ter perdoado, você pode estar limpo daquilo, mas você nunca mais esquece. Por isso que o inimigo ele investe tanto nessas questões, sabe? Emocionais, em todos os sentidos. Por isso que é no nosso emocional que ele tem tentado roubar. No descompensamento, no descontrole, enfim, né?
Então, olha só, dimensionando a profundidade do trauma. O trauma, então, invariavelmente fragiliza a personalidade, comprometendo também a formação do caráter. A pessoa se fecha, logo ela fica aquilo, ela não cresce. A formação de um caráter reto acaba não acontecendo. Por quê? Porque ela só está levando pancada e aprendendo coisa que não presta. Então o caráter dela vai ser forjado nisso. Podemos especificar isso dizendo que quanto mais profundo o trauma, tanto maior é a melindrosidade. O que é melindrosidade? Você sabe? Qualquer coisa a pessoa tá achando ruim, não sabe ser repreendida, não aceita uma palavra de correção, de exortação. Como rebelde. É rebelde. Na verdade, é uma rebeldia também. Mas, emocionalmente falando, a gente pode chamar então de melindrosidade. É aquele cristão que não sabe ouvir não. Não sei se anda conforme a justiça própria. Também. E a verdade que ele estabeleceu para ele. Uhum. Exatamente. Então ele não vê o todo, ele vê a sua verdade, a sua justiça. É aquele cristão que qualquer coisa ele está bicudo, 2 pesos e 2 medidas. Para os outros é um peso e uma medida, para ele não, ele é diferente. Como assim 2 pesos e 2 medidas? Vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda agora um exemplo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ficou bem claro? Não. Vamos lá. Eu tô aqui pregando para você caráter de Cristo, entendeu? Você tem que ser santo, cara. Mas aí você faz tudo. Daí eu vou lá fora e dá uma pisada no tomate. Vou lá, xingo 2, 3, brigo com 4, 5, entendeu? Amaldiçoo mais 6. Aí aquilo que você falou pra mim. Entendeu? 2 pesos e 2 medidas. Não que isso é outra situação. Essa é a melindrosidade. O que a pessoa melindrosa, como que ela fica? Né? Daí o pastor entra, a pastora entra e não viu ela. Também. Tá me ignorando. Esse pastor, essa pastora. Ou então o irmão tá esbaforido chegando e não cumprimenta, ou passa e tropeça no pé e não cumprimenta. Poxa, como que não me viu? Tropeçou em mim. Gente, acontece. Mas eu já fui uma melindrosa. E eu era assim. Eu tô usando esses até, ainda bem que o Espírito de Deus me trouxe, porque eu agi dessa maneira. Né? Lembra que eu contei pra vocês? Oi, eu passei, irmão, tudo bom? Que eu ia em cada um. Né? Poxa, ninguém falava comigo. Eu disse, não, vou fazer a diferença. A motivação não era certa. Mas Deus acabou me pegando de jeito, ainda bem, né? Depois ele tratou com essa motivação. Mas o que acontece? Essa melindrosidade, ela me impede, ela faz com que eu me retraia. Eu fique todo engruvinhado e vulnerável. O que é uma pessoa vulnerável? É uma pessoa completamente exposta a qualquer intempérie. É tempestade, é coisa ruim. Tudo vai tocar nela, porque ela está vulnerável. Essa sequência estabelece uma estratégia de ataque onde emocionalmente somos lançados num abismo. Essa espiral de reprovação nos suga com a força de um tornado. Gente, é violento. É violento. Então, olha só, o que é a melindrosidade mais a fundo? Quando estamos com uma região do corpo traumatizada, qualquer esbarrãozinho, por menor que seja, é extremamente doloroso. Vamos lá, uma pessoa que não tem uma figura paterna muito presente, ou os pais que nunca disseram não. O que vai acontecer? A criança cresceu o quê? Sem limites. Hoje é um adulto, ou é um jovem, ou é um adolescente. O que vai acontecer? O primeiro não vai... Não, isso não é de Deus. Vigia, presta atenção. Já fica bravo, já estão conspirando contra mim. Não é, mas é o que acontece. E a nossa cabeça isso acontece. Então, olha só. Depois de sofrer vários impactos na mesma região, então é na mesma área. Olha o que Deus está nos falando aqui. Já aconteceu antes. Está acontecendo de novo, na mesma área. Vai ser corrigido, né? Porque Deus quer que a gente vença.
Ó, depois de sofrer vários impactos na mesma região ou várias rejeições na mesma área, a melindrosidade se instala e começa a fazer parte da personalidade. Daí já não é mais um ferimento, já é parte da pessoa. Então, se falar mais áspero já fica chateado, se falar doce demais está sendo falsa, se falar médio não é a pessoa de verdade, ela não é assim, se falar normal, tem alguma coisa aí, nada vai estar bom, tudo vai ser um quê de alguma coisa está acontecendo. Não estou falando de mim. Tá entendendo? E isso acontece, gente. Eu vivi essas neuroses. Sangue de Jesus tem poder. Mas eu cheguei a viver essas neuroses. A pessoa torna-se proprietária de uma área hipersensível, o que afeta seus relacionamentos, tornando-os instáveis. Não consegue manter relacionamento. Por quê? Porque se tocar naquela área ali, ele já fica bravo, já não quer mais, já não está junto com o grupo, já se separa, já está se sentindo rejeitado. Daí ele começa a rejeitar também, ou se retrai de novo. Por quê? Porque a área foi confrontada. Uma coisa assim que eu lembrei agora, que a gente estava falando de 2 pesos e 2 medidas, né? Uma situação que aconteceu comigo. Por exemplo, um dia eu estava no escritório e eu ministrei uma menina acerca de perdão, né? E você bem sabe que eu estou passando por uma situação complicada no escritório. E assim, eu ministrei perdão para ela, mas eu fui rebaixada de cargo, entre aspas, né? Fui mandada de volta para a recepção. E assim, além de ter sido mandada de volta para a recepção, eu estou enfrentando uma série de dificuldades ali dentro. E tem a ver com perdão. Tem a ver com perdão. Ou seja, para ela, eu estou ministrando, serve para ela, mas por que eu não digo isso? Então Deus está pegando. Foi que nem aconteceu com o irmão. Eu falei assim, ó, a gente tem que amar o próximo. Sim. Eu falei pra uma boa pessoa. Sim. Quando eu cheguei em casa, o cabeção do meu irmão faz um negócio pra mim, aí eu lembrei. Vamos lá. Glória a Deus, porque a gente, tudo aquilo que Deus nos Tesão colocar para caindo, né? ministrar, Pegou, tu né? não falou? Lembra que eu falei para vocês de perdão também na minha vida? Não, Deus, para mim perdoar é fácil e sempre foi para mim. Eu não sou uma pessoa que fica pegada a não, fechou, Lucas. Acabou, deu, passou, para mim é tudo novo. Até que aconteceu algo Confrontado, né? muito, fui confrontada sim, porque foi o meu amor, olha o que foi confrontado em mim, o meu amor foi confrontado. Não, com vidas, é sempre a mesma, sempre é vidas, pessoas que a gente ama. O meu amor, só que o que Deus quis dizer? Você ama, então você vai ter que amar assim. E a pessoa se levantou contra mim. Lembra que eu falei que eu pensei que eu ia morrer envenenada se eu mordesse a língua? Não porque eu falava, mas porque eu era inteira de tanta amargura que estava dentro de mim. Lembra que eu contei? Não? Então, vou contar rapidinho agora. Então, isso aconteceu comigo. Eu tive que ir para os pés do Senhor e dizer: Deus, eu estou morrendo envenenada. Sangue de Jesus tem poder, me limpa. Por quê? Porque essa pessoa que eu amei, começou a colocar vários outros contra a minha pessoa, entendeu? E ainda por cima, na minha frente, beleza. Meu Deus, e ninguém via o que essa pessoa fazia. Só eu via. Daí se levantou mais um monte, veio me cobrar. Como que você age assim, dessa maneira? Eu dizia: Senhor amado, meu Jesus Cristo. Mas era uma prova de Deus para mim. Eu passei, aleluia. Não na hora, assim, né? Demorou um pouquinho. Foi um período, assim, de pranto, de oração, de ir para os pés do Senhor e dizer: eu sou um lixo. Eu sou nada. Eu achei que eu era uma coisa, eu não sou nada. Limpa, tira essa casca, Jesus. É fácil perdoar, né? Então, vamos dar uma afinadinha no teu amor. E que afinadinha, eu pensei que ia morrer. Só que Deus não dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Não vou falar pra vocês que foi fácil. Meu Deus, foi um momento que eu estive sozinha, que eu não tinha pra quem chorar. Sabe o que é não ter ninguém pra chorar? Você quer gritar. Socorro. Socorro, alguém, por favor, só me ouve, não precisa dizer nada. Ouve, chora comigo. E não tem ninguém. Só Deus mesmo. Só
Fecha a porta do quarto, Deus, vem cá. Vem a cabeça. Aparece Eu aí. dizia, Deus, manda uma amiga pra mim, eu só quero uma amiguinha. Aí pega o olho, Por fez favor, uma uma amiguinha. fez uma coisa que né, pastor? Igual o filme da bolinha lá, fez um zoinho no travesseiro. Chora É. comigo. A gente viu a cara. Fala comigo. Não, gente, que coisa. Você se sentir sozinho, mas era porque eu tinha que correr pra Deus, não pra alguém. E Deus foi tão comigo que não tinha ninguém. Não tinha. Jesus, porque era tudo pessoas mais assim, imaturas. Como que eu ia fazer? Se eu fosse de repente abrir uma coisa assim? Ia fuxicar todo mundo. Não, eu ia acabar com a fé das pessoas, então a gente tem que ser responsável, né? Mas aqui dentro só Deus sabe. Mas glória a Deus, né? No final acabei passando na prova, mas não foi fácil não. Então olha só, essas áreas hipersensíveis também desequilibram o humor e o temperamento da pessoa, fazendo dela alguém de difícil convivência. Não dá pra conviver. Qualquer coisa arruma uma encrenca, qualquer coisa acha que tá se levantando contra ela. E vice-versa. Vocês conhecem alguém assim? Não. Eu conheço. Eu sou assim. Se tu não vigiar, tu continua sendo assim, mas a Camila tá no processo também de Eu transformação. estou no processo de eu estou em manutenção. Deus está fazendo obras na minha vida. Porque Eu era assim. Eu sou bem religiosa. Jesus, eu era tanta coisa. Obrigado, Senhor. Cada dia que passa eu sou mais grata, porque Jesus Cristo, o que Ele fez na minha vida. Que bom. Algumas pessoas são tão melindrosas que é necessário uma ginástica tremenda para conseguir uma aproximação maior e tocar no seu problema. Uma correção bem intencionada pode ser drasticamente interpretada como rejeição e agressão. Algumas, quando são confrontadas, se sentem rejeitadas, o melindroso. E outros acham que a pessoa foi agressiva. Não, porque o jeito que a senhora falou, o jeito que você falou, já acha que é agressivo. Não é. É por quê? Porque tocou naquela área, que é a área que Deus quer curar. Entendeu? Que é aquela área que Deus está tratando. Como é que era? A pastora chegava em mim para me exortar, eu nunca via como sendo uma atitude de amor, sempre de rejeição ou agressão. Entendeu? Ela vinha falar para mim, Camila, não faz isso, Camila. Eu ficava grilada com ela, achando que ela estava Puxando saco. Não, que eu tava. E isso que eu chegava assim, amor, vem cá, querida, vem cá. Eu quero falar contigo, vem cá. Né? É a questão de, quando a gente morou junto, a questão de lavar vasilha, muitas vezes de fazer alguma tarefa na casa, que ela, as roupas do varal. Nossa, mas eu não aprendi nunca o jeito de colocar. Ela me ensinou uns 500 vezes como colocava as roupas no varal. Aí ela chegava e me chamava a atenção. Camila, olha, não é assim. Eu já ensinei, eu me sentia julgada e atacada, não aceitava. E assim, ô Flor, não é assim. Olha só, porque senão a roupa fica esgaçada. Tem uns esqueminhas chato. Mas enfim, glória a Deus passou, né? Em nome de Jesus. Então, desta forma, a melindrosidade pode comprometer espiritualmente a pessoa ainda mais, conduzindo-a a um maior nível de retraimento, o que só piora e torna a situação ainda mais perigosa. Então, da melindrosidade, a pessoa vai para o retraimento. O retraimento engessa a pessoa num comportamento onde a ferida passa a ser o eixo da vida. Como assim? As situações de melindrosidade, as situações que geraram essas machucaduras passam a ser o centro. Ela se move para proteger essa área. Entendeu? Como se ele ficasse remoendo. Não, ela coloca... Tudo que ela faz em função daquilo. De se proteger. De se guardar daquilo e de, tipo, ela olha mais pro pecado e não para Deus. Sim, também. Fala? É? Então, assim, explicando melhor, eu quero ser curado. Só que Deus está querendo curar. Não, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Deus tem que me botar no centro da vontade dele. Mas ele não está aberto para ser colocado. Ele quer o centro da vontade dele, não da de Deus. Primeiro e depois? Só que a pessoa dela fica lutando contra Deus. E daí ela entra nesse espiral aqui.
Em todas as Isso. circunstâncias leva para curar. E ela está correndo das circunstâncias. E ela corre da circunstância, corre das circunstâncias. Porque para chegar ao alvo sempre tem que apanhar um pouquinho, tem que lapidar e... Exatamente. Toda a gente vai querendo sair do caminho para chegar naquele caminho. Então, quais são hoje em dia as áreas mais fortes, né, que a gente pode falar? Vamos lá, entre nós, relacionamentos entre irmãos, certo? Daí um tem um defeito aqui, outro tem um defeito lá, o outro tem acolá, eu tenho os meus defeitos também, entendeu? E daí eu sou forte quando eu repreendo, converso sempre numa boa. Daí chegou na quarta, quinta vez, já não é numa boa. Não é mesmo, eu sei que não é. Daí o bicho pega, entendeu? Eu pego e falo sem assim, querido, não tem mais o querido. Querido? Não tem mais o querido. Diz assim, pelo amor de Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Não, presta atenção. Já é a 10ª vez. Daí eu digo, não, pelo amor de Deus. Não, daí é porque assim, novo convertido é uma coisa, não é verdade? Agora, o velho convertido já sabe o que tem pra fazer. Vai ficar brincando de dar voltinha, daí eu, né? Não fico, amor. Eu até tento, querida. Se liga só. Amor. Lá tem um papo na coisa aqui. Vem cá. Vem cá. Vamos conversar, né? Por quê? Porque tem que parar de brincar, tem coisas que a gente não pode mais. Se eu for passar a mão, a pessoa não vai levar a sério, porque ela está acostumada com o meu jeito doce de ser. Porque eu sou doce sim. Mas chega uma hora que Deus diz assim, arranca esse mel aí, porque não tá funcionando não. Doce começa a salgar. Né? Daí começa a Sal começa a saborear. doer. Taca sal começa a doer, né? Sal, pimenta. Pimenta. Pois pimenta. Então, a gente sabe que mesmo assim tem que cuidar para não agredir. Só não pode ser a boa. Mas, É difícil não falar. pode o quê? Só não pode ser a pimenta. Não, Deus me livre, a bode não, tem que ser a ovelha. Fala, Porque as palavras não vêm, aí você fala logo, tem que falar e... Não é que, porque não é que não vem as palavras. Não, ela já cansou de virar pra mim e falar assim, não, Camila, mas de novo. Poxa vida, meu. Mas eu já falei tantas vezes. Então tu não tem mais verbo. Não tem mais verbo. Fala, não cria tem vergonha na não cara, tem mais pronome. Ela é assim mesmo, mas tem que ser. Senão Não tem mais verbo, não tem pronome, não tem mais ponto de exclamação, não tem mais ponto de interrogação, não tem mais. Na crua, na lata. Né? Então assim, gente, vamos lá, vamos pegar junto e vambora, pelo amor de Deus, não aguento mais. É igual o pai com o filho, fala, não faz, mas cuida das coisinhas, não precisa resolver não, já pega a chinela e pum. Não, e Deus lá em Hebreus fala que o pai que ama corrige o filho. Então assim, a palavra do Senhor diz pra gente usar de exortação e assim, você não pode agredir a pessoa, mas de vez em quando pegar exortar uns aos outros em amor. Exatamente. Só que eu sei que uma exortação bem dada, muitas vezes, não parece que o amor está correndo faz tempo, né? Mas não é. Não é o meu amor que a gente acha que é amor, é o amor conforme Deus. Mas o amor de Deus é o quê? Ele é misericórdia, mas o amor de Deus é justo. Se eu continuar alisando uma situação que não está mudando, a pessoa vai mudar? Então tem que dar uma sacudida para ela acordar. Não concordam? Eu precisei ser sacudida. É que nem por exemplo, uma vez a senhora falou uma coisa, não sei se foi você ou se foi o pastor. Jesus, você pode ver, toda vez que ele trata com alguém na Bíblia, se é com alguém que é índio, que não conhece a palavra e tal, ele vai com amor, mas com quem já conhecia a lei, Raça de víboras! Rapaz, era tijolada só. Não, o negócio era cajado mesmo. Daí um dia vieram me confrontar, me perguntar assim, como que a senhora... Porque quando começou a manifestar o profético, né, na minha vida, como que a senhora fala exortação em amor? Daí eu tive que abrir a Bíblia para o pastor, e eu abri a Bíblia e mostrei para ele. Mas quem fazia isso na Bíblia? Eu digo, não, pastor, não faz isso comigo. Daí abri a Bíblia, mostrei para ele e disse assim, Jesus. Daí eu falei para ele, a mulher samaritana, ele não exortou a samaritana? Mas o que ele disse para ela? Né, o marido que tu tem não é teu, né? Olha lá. Parece tudo muito bonitinho ali, não parece? Agora pensa, tu chegar ali, você é o mestre então, né? Você já teve 5 maridos e tá. E esse aí também não é teu, né? Pensa no que...
de Satanás lá. Arreda Satanás. Então, assim, Coisa ruim. então, gente, a gente tem que entender que muitas coisas na vida da gente às vezes estão acontecendo para nos tirar desse processo, não para nos enfiar mais. Então, depende da maneira como eu vou encarar, certo? Então, olha só. Quando alguém ameaça encostar no machucado, em cima do machucado, que já tinha sido machucado, a tendência é se afastar abruptamente da possibilidade do toque. A tendência natural é retrair, fugir, afastar e inibir. Tá? Tem aqui um episódio, deixa eu ver aqui. Aqui fala de um testemunho, mas tudo bem. Então, olha só. A dor apavora as pessoas, levando-as a fugir. Certa vez, teve um irmão chamado Salomão Cutrim, que falou que jamais poderia imaginar que lá na Rússia é o seguinte: eles vão ao dentista, entendeu? E eles, no caso assim, tem que tratar do dente de uma maneira bem delicada. De que maneira? Sem anestesia. Lá na Rússia, se tu quer ser um missionário aprovado, você vai num dentista, eles arrancam seu dente no osso do peito, entendeu? E acabou. Só a não ser que você queira uma vodka, uma rasca e tal, pra dar uma relaxadinha. Né? Um conhaque. Mas tu é cristão, você não vai tomar um conhaque, você não vai tomar uma vodka. Até aqueles filmes antigos, né? Quando dava um tiro de bala, jogava lá o conhaque lá e ia tomar um restão, dá uma pra mexer. Então, mas então lá, mais ou menos o tratamento é assim. Então, olha só, não é fácil se expor a algo assim, mas algumas vezes simplesmente não há outra opção. Alguém já disse que Deus opera sem anestesia, né? Até eu creio que vocês já conhecem, tem uma piadinha sobre a questão da anestesia, né? Tava um homem passando na frente da reunião tal, e tá todo mundo, não sei o quê. E ele pergunta assim, meu Deus, o que tá acontecendo lá dentro? Tá todo mundo gritando. Não, é Jesus que tá operando. Meu Deus, então é sem anestesia, né? Então quer dizer, tu chora, tu geme, tu grita, entendeu? Muitas vezes de alegria, mas muitas vezes de dor. Mas o que tem a ver esse negócio da Rússia? Da Rússia com... Não, é um testemunho que na Rússia tem esse missionário, ele teve lá. O povo faz isso. Querido, é assim que é, vou saber. Antigo, não tinha anestesia. Pra ver se ele consegue aguentar. O cara bota mais bebida alcoólica, eu não tomo, mas bota Tá mais, perto sem lá. anestesia. Anestesia é bebida, entra lá o álcool lá, queima tudo e sarou. Tá doido. Complicado, né? Então, Esse que eu acho meio sofrer. estranho, né? Se quiser um martelo também, é só uma na cabeça. Cris, Sou aqui eu. fala, alguém já disse que Deus opera sem anestesia. Tipo assim, por que sem anestesia? por quê? Porque a anestesia, ela te deixa inconsciente. Incomodado também, né? Ela te deixa fora da situação. Por exemplo, não participante. Quer dizer, eu tenho que saber o que está acontecendo. Contigo, claro. Você tem que saber. Por quê? Porque tudo aquilo que causou as dores, as enfermidades, os atritos, os confrontos, as distorções, você não estava presente? Então aquilo tudo está registrado no teu inconsciente. Se aquilo não for curado no teu consciente, não foi curado. Então a anestesia, ela te adormece. Ela te deixa como? Não dói. Mole, ou dependendo da anestesia, completamente apagado, né? Perdão. Quando eu fiz a redução do meu braço, eu tive que fazer uma anestesia geral, porque meu braço tinha sido fraturado. Daí o que aconteceu? Engessaram Geral? errado. Oi? Geral? É. Eu tô tranquilo. No quilo, Não, eu fui anestesia geral, mas foi pelo seguinte, meu braço quebrou, eles engessaram torto, quando foi tirar meu braço estava completamente deformado, eu tive que tomar uma anestesia geral para quebrar o braço de novo. Pois é, quebrado de novo. E que dor! Na minha época foi anestesia geral. O malandro do Eu tinha 5 anos, faz 30 anos. Não, tem que ser anestesia. Colocou no joelho assim, ó, foi forçado. Não, o meu não fizeram isso não, o meu foi numa máquina. Botaram meu braço dentro de uma máquina, meu que era um trambolho, só de olhar dava susto, tem que me apagaram Você logo. pensava que comia o braço ali dentro. Botaram minha braça naquela máquina e quebraram meu braço de novo. Eu sei que, foi horrível. Mas, anestesia,
Tá? Então, assim, nas nossas emoções, aquilo ali foi uma coisa física. Nas nossas emoções, nós não podemos, nós devemos fazer parte para saber o que está acontecendo. Até porque, quando eu for tratar de alguém, porque eu sou o corpo de Cristo, eu vou ter o quê? Empatia, para me colocar na situação do outro. Saber a dor que ele estava passando. A gente não pode perder isso. Porque é nisso que o amor está se esfriando. Ah, não foi nada não. Como, meu amor? Para ele é, para ela é. Então a gente tem que aprender a se colocar um no lugar do outro. Certo? Então, oi? Você já leu que onde fala, pode parecer que não, mas a dor emocional é ainda mais contundente que a dor física. Exatamente, não li ainda. Não tem como explicar pra ninguém, mas não tem. Exatamente, porque a dor emocional é algo que você não expressa ou Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Agora você falou, ir pro quarto e chorar pra Deus, que ninguém sabe o que está acontecendo. Agora, que nem eu falo pra Cada um tem um vocês, problema nada, hein? que às vezes eu tenho no meu corpo físico, Deus compartilha comigo a dor do meu irmão. Então, eu acabo passando mal, eu começo a chorar do nada, eu sinto dores no meu corpo, depende da situação, eu me sinto como a pessoa está se sentindo. Entendeu? Então não é fácil não. Agora minha tia, Né? tia fala Isso chama-se dom, né? Um dom chama de palavra de conhecimento. Minha tia começa a falar assim, minha cabeça doendo, nossa, a minha tá doendo também. Tô doendo aqui, tô doendo o braço também. Aí começa não. Mas Aí, foi uma circunstância tão engraçada um dia, minha tia falou pra outra tia minha, né, que é engraçado. Vai lá dentro e busca um remédio pra mim. Aí ele buscou um remédio, no caminho buscou um remédio, eu tomou um remédio. Daí ela chegou aqui e deu meu remédio. E tomei. Meu Deus! Já deixa hipocondríaco, né? Então, a dor emocional, a gente está vendo que ela é muito mais forte que a física. Porque ela marca uma vida inteira. A dor física na hora dói, depois tu bota o curativo, tal, acabou. E a emocional? Só Deus pode curar uma dor emocional. Oi? Não regenera. Não. Ou ela é curada ou ela fica ali para ser esbarrada. Então ela tem que ser o quê? Curada. E só quem pode curar? Deus. Porque só Ele conhece cada vielinha da Camila. Cada caminhozinho, cada quartinho na vida da Patrícia. Cada curva na vida do Hélio. Né? É tão nítido que quando eu era pequeno, por exemplo, o povo tinha mania de ficar querendo tacar pedra em mim, eu ficava traumatizado. Não vi com a pedra na mão, eu saí correndo. Pois é. Tacar pedra em mim também. Daí tu pensa assim, meu Deus, uma criança, né? Porque a cabeça, tu não lembra mais de tudo, provavelmente. Mas a cabeça de uma criança não é como a gente pensa hoje. Como hoje tu tá explicando. Na época, o que será que passava ali? Gente, tô sendo apedrejado, estão me jogando pedra. Será que eu sou tão ruim assim? Não sei o que passa. Eu me lembro de uma menina que era uma perseguição, cara, na minha vida. Foi dar um dia que o vizinho do time meu lá tacou pedra em mim. Aí eu peguei meio tijolo e tá na cabeça dele. Aí eu fui pra dentro de casa, né? Aí passou uma meia hora pra gente, o pai do menino lá comigo tudo sangue assim pra lá no hospital. Aí quem foi? Aí eu fiquei caladinho, vou falar que nem eu não, né? Aí eu fiquei caladinho, aí meu pai pegou meu irmão e bateu no meu irmão, quem que era? Se for você, foi você. Ai, Jesus. Se não é o seu irmão, você vai parar agora, porque se não é o seu irmão, aí tinha traumatizado, assim. Pegar a manga, tacar a manga dos meninos, tacar a pedra em mim. Pois é, então, tu acaba revidando de algumas maneiras. Né? Eu tive uma situação que a menina era perseguidora, Patrícia é o nome dela. Se um dia, sei lá, ela podia ver o vídeo, ia ser legal. E nós era assim, a gente era vizinha, minha casa era aqui, a dela era um pouco mais adiante. E nós tínhamos um terreno baldio que a gente fez uma pista de bicicleta. E eu andava de bike e tal, eu pulava, já contei pra vocês que era desse tipinho, né? Meu Deus, daí tinha aquelas rodas, daí tentava, como é que chama? Virar de cabeça pra... Meu Deus, coitada da minha mãe. Então, daí, essa menina um dia, ela disse assim, hoje você não pode brincar no campinho. Daí eu disse, por quê? Porque a rua é minha. Né? Passou por cima dela. Não era assim, não. Deus que me transformou, vocês não têm noção. Daí ela proibia toda a rua de falar comigo, não podia me emprestar bicicleta, eu não podia andar na rua, porque se eu entrava eles me empurravam, então eu tinha que voltar pra casa e não podia brincar. O que você fez? Daí, nunca fiz nada. Daí eu chorava, poxa, por que ninguém gosta de mim, não sei o que e tal. Um dia, tinha uma descida de bike, assim, que a gente vinha e fazia assim, vum, muito legal.
Daí eu peguei e eu vi uma pedra. Daí eu peguei uma pedra desse tamanho assim. Daí eu disse assim, peguei a pedra, botei na frente, não na frente, não fiz isso, botei assim do meio para o lado, né, para não ser tão ruim. Menina toda, foi pra casa. Quem foi que botou a pedra? Baixinha, gordinha, porque eu era pequenininha e gordinha. Não foi eu. Daí eu fui, mãe, mas chorei tanto de arrependimento, que a menina se machucou, não foi feio, mas ela se ralou toda. Daí lá foi eu na casa da Patrícia pedir perdão. Lá vai eu. Porque a minha mãe sempre fez isso, né? A gente errava, a mãe mandava a gente ir. Daí lá fui eu na casa. Fui eu, me perdoa. Mas é que ela briga tanto comigo. Disse pra ela não brigar mais comigo, tio. E não sei o que, não sei o que. Enfim, fui lá, pedi perdão, nunca mais aprontei arte nenhuma. Mas eu era perseguida também. Você começa, né? Aí a gente vai falar perdão. Oi? O que você vai falar mesmo? Não tinha problema não. Nunca. Graças a Deus. Isso foi uma coisa assim, de reconhecer, errei mesmo, vou mudar, perdão. E Deus que não arrepende não. Deus fala assim, ó, eu fiz, eu arrependi, mas faz de novo não, faz de novo pra você. Não faz de novo não. Tem assim. Mas isso são o quê? São feridas na alma. Entendeu? Daí o que aconteceu comigo? Eu fui me retraindo, ficando cada vez mais tímida. Então eu chegava num ambiente de amigos, eu não sabia fazer amizade. Porque eu já esperava que alguém ia dizer para não conversar comigo porque eu era não sei o quê. Na escola da minha mãe, e acontecia, não era coisa da minha cabeça. O inimigo trabalha, gente. Na escola eu era a mesma coisa, não era a mesma menina, era a outra, entendeu? Que não gostava de mim e proibia a sala inteira de falar comigo. Agora tu pensa. Daí toda vez que eu mudava de escola eu já chegava assim, ai, mais uma. Aí você ficava sendo patinho feio. Sempre! Eu tive que vencer isso no Senhor. Eu apanhava das gurias, me botava dentro do latão do lixo, entendeu? Nossa, porque eu era muito baixinha, eu era muito pequenininha. Então eu era pintora de rodapé, toco de amarrar bode, entendeu? Daí era assim, ô baixinha, daí não era baixinha, era ô bruxinha, entendeu? Uns apelidos carinhosos. Escaladora de meio fio. Escaladora de meio fio, né? Alpinista de meio fio e tal. Então, isso hoje chama bullying, né? Isso hoje chama bullying, né? Então eu sofri abusos na minha infância bem fortes nesse sentido. Foi muito ruim. Daí era assim, ia brincar de princesa e de bruxa malvada. Daí eu era princesa que ficava presa na torre. Nossa, ficava todo mundo brincando ela presa. Entendeu? Eu era a princesa presa na torre. Não, daí o príncipe ia me salvar, porque os meninos gostavam de mim. Entendeu? Daí por isso que as meninas não gostavam de mim. Daí elas me judiavam. Daí era assim, ó, Luiz Fernando, você não pode falar com a Cris hoje. Por quê? Porque eu tô mandando e ninguém falava comigo. Era a pessoa transparente na escola. A mulher invisível, aliás, a criança invisível. Então tudo isso Deus teve que o quê? Tratar. Fora as coisas que eu não lembro, gente. Que olha, vou dizer pra vocês, dá pra fazer um filme. Cara, fica com trauma até... Não, meu assim. Deus do céu. Eu olhava pra mim e dizia, pronto, vou apanhar. Dentista, até hoje eu gosto de dentista, pastor. Não, eu tinha uma menina que eu mudei de horário de escola porque pra ela me deixar em paz. Pois ela tem, claro, não, eu era tímida, eu não abria a boca, eu era boa aluna. Eu era boa aluna. Querido, os capeta queriam acabar com a minha raça. É a única explicação, porque não tem outra coisa. Uma criança de 7, 8 anos, quietinha. Porque eu era quietinha. Tacava a bolinha, tacava e fazendo assim. Não, eu vivi. Taca a bolinha lá, a bolinha fazia a volta e né? Pois é. A menina foi na direção, pediu pra mudar de horário. Daí perguntaram pra ela, por que tu quer mudar de horário? Não, porque a minha amiga Cris foi pra de manhã, eu também quero. Daí eu disse, mãe, pelo amor de Deus, eu fiquei sabendo, vai lá na escola e diz, não deixa, não deixa. Não, ela queria me judiar, o nome da menina era Cristiane também, é o mesmo nome que eu. Entendeu? Era igual a bolinha. É. Taca a bolinha, bate lá e voltava. Mas assim, gente, isso tudo também tem um pouco de legado espiritual e do que o inimigo querer realmente destruir as nossas vidas. E hoje em dia o bullying está cada vez pior, né? Por causa da aparência, baixinha, gordinha, pense, né? Ixi, lá na rua da escola rolou briga. Então eu era o alvo. Mas glória a Deus por isso. Deus usou tudo isso para transformar, né? Então olha só, a pessoa então começa a se isolar,
Os relacionamentos obrigatoriamente tornam-se superficiais, ninguém se conhece, é tudo superficial, não tem um relacionamento profundo, né? Hoje eu estava até conversando com os meninos, aliás, eles estavam falando, eu estava só ouvindo, né? Sim. Lá do curso, eles falando, não, daqui um dia não tem mais relacionamento, porque, aliás, vai ter o virtual, pelo Facebook, entendeu? Qualquer coisa é... Curtir, compartilhar. Só isso, porque as pessoas não vão sair de casa. Hoje em dia o iPhone faz tudo, você não precisa de... Não, e é sério isso. Isso tudo corrobora pro quê? Pro nosso amor esfriar. Ai, pra que ir lá? Pra que tá junto? Ah, pra quê? Vou ligar, vai me confrontar. Ou então vai lá e fica me falando uns negócios que eu não quero ouvir. Não tem paciência. Não tem paciência de ouvir isso, não. Não, gente, a gente precisa ter paciência, é um fruto do Espírito. A gente precisa querer ser transformado. E essa é a nossa maior luta. É a minha. É a nossa, gente. E o inimigo quer fazer isso, ele quer nos isolar uns dos outros. Ah, tá se metendo na minha vida. Não, não é se metendo na minha vida, na tua vida. Não é isso. É o quê? É uma caminhada onde nós devemos... O que a Bíblia aconselha? Se tu vê o teu irmão indo para um caminho de trevas, tu vai ficar assistindo? Eu não tenho coragem, não. Não consigo. E eu sempre digo, não vou falar mais. Não vou. Mas eu preciso te contar alguma coisa. Né? No final. Não, gente, se eu tô vendo um amado meu indo para um caminho de trevas, você acha que eu vou ficar quieta? Eu vou no mínimo alertar. O que a pessoa vai fazer ou não, daí é uma escolha, meu, daí é respeito. Cada um faz o que quer. Mas alertar, meu Deus, isso é amor de verdade. Isso é ser amigo de verdade. Não é só falar o que ela quer ouvir. Isso um relacionamento superficial faz. Porque tem medo de perder. Não, gente. Perde a amizade, mas não perde a vida da pessoa. E aí, pelo menos, você vai ter com você que você fez o que podia. Exatamente. Então, olha só. A motivação, então, preponderante é não deixar ninguém se aproximar. Alguns juram dentro de si mesmos, ninguém vai se aproximar o suficiente para poder me ferir novamente. Deu. Eu te deixo chegar só até aqui. O medo de ser ferido, o pavor de uma nova rejeição, a vergonha do trauma e da culpa, acaba levando a pessoa para uma jurisdição de trevas, ocultamento de pecados e solidão espiritual. Daí começa você a ocultar os seus pecados. Isso é complicado, isso é perigoso. Não é você julgado, mas ele se sente julgado. Não é que alguém está julgando, não. A gente está querendo ensinar, exortar no Senhor. Tenho atendido muitas pessoas que estão literalmente em prisões espirituais por causa de abuso sexual, práticas de aborto, tentativas de suicídio, casos de adultério, práticas de homossexualismo, pornografia, homicídios e aí por diante. Situações em que as pessoas se recusam a expor. Dizer, eu tenho um problema, eu tenho desejo homossexual. Às vezes nunca teve nem a prática, mas tem o desejo. Meu Deus, se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Aí pronto, aí vai toda vez que Pronto, vai olhar. Descobriu. Não, gente. A igreja, nós, o corpo de Cristo, Jesus chamou os doentes. Nós somos os doentes. Né? De repente, daí, tá viciado em pornografia. Hoje, com a internet, então, misericórdia, mais fácil ainda, né? Até as páginas que não é para ter pornografia, às vezes você abre para ver um negócio, tá lá uma bunda. Ou tá lá os peitos. Ou tá lá um cara. Enfim, tem de todo jeito. Daí você tem que desviar o olhar, né? Ou fechar a página rapidinho para não pecar. Então tu não precisa procurar. O negócio vem até você. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem vergonha, porque o que vão pensar de mim? Eu, pastora, vamos lá, se eu estou vivendo uma situação assim, meu Deus, a pastora, ou um pastor, um presbítero, um missionário, o que vão pensar? Gente, que olha, diante de Deus, não estou nem aí com o que vão pensar. Eu quero é ser livre, eu quero é ser salvo, porque desse jeito a gente não vai ser salvo. Nós precisamos querer o quê? Salvação. Nós devemos temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno, que é o Senhor, certo? Então, olha só, um dos piores tipos de ocultismo é o ocultismo evangélico,
onde acreditamos que devemos encobrir os nossos pecados e vergonhas. O problema é que Satanás é quem rege essa jurisdição. A gente acha, muitas pessoas até são ensinadas, tá tudo bem, é ensinada a botar tudo para baixo do tapete, né? Peca em prostituição, peca em uma porção de áreas, tudo oculto, mas ninguém sabe, então tá beleza. Mas Deus sabe. Eu, sim, na época que eu frequentava a igreja, eu ouvia muitas pessoas falarem pra mim, nossa, mas tipo assim, até hoje você tá passando por essa guerra, isso aí, você não é convertida, não? E não tem a ver com conversão, então, assim, né? Você buscava alguém para se abrir e as pessoas... Acabavam dizendo isso. Então você acabava falando, bom, né, eu não tenho pra quem. Ou então você conta um segredo pra alguém, uma coisa pra aliviar você, e quando você vê, tá todo mundo comentando. E aí? Ou então eles falam assim, não, isso não é nada não, isso não é espiritual não, quer dizer, não... Porque não tem muito conhecimento às vezes, né? Então somente o que? A intimidade vai gerar esse tipo de relacionamento. Então olha só, quando eu começo a esconder o meu pecado, Satanás começa a reger minha vida. Eu estou escondendo o que eu estou fazendo. Ou eu estou omitindo. É a mesma coisa. Mentir e omitir é a mesma coisa. Isso existe verdade, né? Então, olha só, todo pecado e trauma, quando não são submetidos à luz, ficam sob o poder de uma impiedosa exploração demoníaca. Portanto, o retraimento, ao mesmo tempo que traz um certo conforto emocional, parece que está tudo bem, ninguém me machuca, beleza, ninguém chega perto de mim, também impõe uma terrível vulnerabilidade. Este passa a ser o nosso ponto fraco predileto pelo inimigo sempre que ele decide nos atingir. Então nós temos agora a terceira situação, que a gente estava falando, que é o quê? Primeiro, melindrosidade, retraimento e depois a vulnerabilidade, certo? O trauma, por definição, passa a ser um ponto cada vez mais fraco. É um alvo crescente que o diabo só encontrará facilidades em acertá-lo. É como se tivesse uma placa bem grande dizendo aqui. Aqui mesmo, e certinho. Né? Um slogan, né? Cheio assim, um neon apontando, é ali. Tipo, no mundo espiritual, gente, lembra que eu falei das minhas situações? Eu mudava de escola, mas a situação não mudava, tinha um neon já todo tamanho dizendo, é só bater ali. Que o inimigo acaba, então é lá que nós vamos deixar pior ainda. Em muitos aconselhamentos, quando fazemos uma linha do tempo em relação à vida da pessoa, percebemos golpes que se repetem obedecendo o mesmo padrão de ataque objetivo. Entendeu? O que na área, no caso de relacionamento, sempre a mesma situação se repetindo. Para quê? Para frustrar, para deixar mais triste, para deixar mais arrebentada. Eu já vi tanta gente assim que no casamento passado sofreu em questão de traição. Aí quando tá namorando com a pessoa que vem casar, tá desconfiada, tá desconfiada. Tá desconfiada, o telefone tocou, quem que é ela e tal. Ou então, é sempre traído. Ou então não tem aquelas pessoas que falam assim, meu Deus do céu, essa mulher tem um imã pra vagabundo, só pra homem que não presta. Ou o contrário, gente, um rapaz tão bom só atrai gente que não presta. Isso é espiritual, gente, tem um outdoor ali. Bate aqui. É pra ferir mais ainda, porque é uma área melindrosa que gerou o quê? Retraimento e vulnerabilidade. Então a pessoa acha que está se protegendo e na verdade está mais exposta ainda. Isso pode acontecer por causa de pecados que a pessoa cometeu. Como assim? Assim, de ter essa vulnerabilidade. Pecados? Não sei, agora não estou entendendo como assim. O que pode causar essa vulnerabilidade é um pecado? Pode ser. Se você pratica ele constantemente sem arrependimento, você acaba ficando vulnerável ali também. Entendeu? Mas emocionalmente falando, se você sabe que você precisa depender de Deus, mas você continua dependendo de pessoas, você está se tornando cada vez mais vulnerável. Se você sabe que tem que se afastar de uma pessoa porque aquela pessoa vai fazer mal para você e você continua com aquela pessoa, você vai ficar vulnerável e você vai correr um grande risco.
Se você sabe que você tá afim daquela mina que tá ali, mas Deus falou pra você que é pra você vigiar, atravessa a rua, ai meu Deus, eu quero tanto ir lá do outro lado. Não, fica aqui, filho. Fica do lado de cada rua. Porque se tu for pro lado de lá, além de tu não passar a prova, tu vai estar te expondo a uma posição o quê? Vulnerável. Por quê? Porque a tua carne quer aquilo. Então tu tá abrindo pra levar um cataplefe do capeta e depois um de Deus, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender, nós vamos aprender com esse estudo. A gente está vendo várias áreas, talvez vocês estão identificando na vida de vocês, para entender o que gerou essa vulnerabilidade, para depois a gente entender como sair dela, né? Então, olha só, podemos perceber que sempre há determinada área que foi duramente perseguida e golpeada repetidamente. Alguns destes foram perseguidos com discriminação racial, outros com abuso sexual, imoralidade. A gente às vezes vê casos de abortos, né? Na bisavó, tataravó, vó, mãe, filha. Repetindo, é uma área vulnerável. Abuso sexual, não. Né? O que mais? Traição, abandono. Se começar a verificar, falta de carinho, falta de afeto, já é uma história que vem se perpetuando. Doenças também. Então, de tempo em tempo, com pessoas em situações diferentes, a mesma agressão vem para aprofundar a ferida. Sob o aspecto de batalha espiritual, o trauma obedece a um sentido rotineiro de ataque. É sempre o mesmo ataque. Então vamos lá, se eu estou vivendo uma batalha espiritual, eu tenho que ficar ligada em áreas que eu já sei que geralmente o inimigo vem. Por isso que às vezes, quando a gente está em batalha, ou quando no caso eu faço aconselhamento, eu levo alguém, eu já aviso, gente, vamos estar vigilante porque nós estamos ministrando, é batalha espiritual, então vai vir. É como uma luta de boxe. Depois que um dos lutadores conseguiu abrir o supercílio do seu oponente, ele passa a acertá-lo apenas naquele ponto. Gosto na perna, acerta doendo. Só ali, ou aqui do baixo. Conseguiu pegar o lugar certo, é só ali. Por quê? Porque está vulnerável. E muitos, eu fiquei sabendo, parece que quando vai lutar, também olha o perfil da cara antes que sofreu muito bater, isso. O inimigo tem, gente, ele tem desde a criação que ele está aqui até os dias de hoje, ele nos estuda, ele não sabe os nossos pensamentos, mas ele sabe as áreas de fragilidade de cada um de nós. Desde pequenininho crescendo, né? Então, mais 2 golpes sobrepostos na mesma região ferida, o adversário é fulminantemente nocauteado. Tornou-se o quê? Vulnerável. Então, o que Deus está querendo nos mostrar? Onde você está vulnerável? Aonde você se tornou melindroso, retraído e depois vulnerável? Quais são as áreas de vulnerabilidade? Né? Então, para a gente romper, certo? E parar de esconder. Então, Deus está mostrando para a gente áreas, isso aqui é uma área da nossa psique, é uma área do nosso emocional que sofreu essas agressões. E Deus está querendo trazer cura, certo? E o diabo, ele vem para destruir mesmo, tipo assim, a gente não vê a atuação assim, visivelmente, né? Mas ele vem para destruir mesmo a pessoa. Sim, amor, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele não tem misericórdia nenhuma, ele não tem amor nenhum, ele não tem nada de bom dentro dele. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então, quando a gente começa a entender determinados processos da nossa vida, fica mais fácil para a gente se defender. Amém? Gente, graça e paz. Até semana que vem. Glória a Deus.